É que eu Vitor, o Hexa não veio. Dói não. Na próxima vai vir? Difícil, né? Só porque ia ser otimista, velho. Só porque eu ia falar. Continuar do jeito que tá, não vai vir, não. Mas sabe qual que é o alento? Há muito tempo o Brasil era pentacampeão no futebol, no futsal e no futebol de areia. O Brasil foi hexa no futebol de areia, foi hexa no futsal e já foi hepta no futebol de areia. Isso tudo depois da Copa de 22. Então, sim, se isso for um alento, talvez o hexa venha em 2026. Mas talvez seja o único motivo para acreditar. E tem outro, fala pra você. Onde é que vai ser a próxima Copa? Estados Unidos. Canadá. Brasil já ganhou Copa nos Estados Unidos. Brasil já ganhou Copa no México. Só não ganhou Copa no Canadá porque não teve Copa no Canadá. Mas, senão teria ganhado. Exatamente. 3 dos países que vai receber a Copa, nós ganhamos Copa em 2. Copa dos Estados Unidos, a gente ganhou que ano? 94. Copa do México, a gente ganhou em que ano? 70. Ano par também. 2026. Só não vê que não quer. Tá escrito. Já tá escrito. É hexa. Ancelotti vai poder comemorar mais um título com a sua inacreditável chicletão só de boa. Já tô imaginando ele com chicletão e charuto no carro do bombeiro em Copacabana. Muito isso. Mas é isso, meu povo. Vocês nos consagraram com aquele likezinho maroto. E nós vamos revelar, né, Capitão? Exatamente. Abemos horário? Abemos horário. Capitão, como for que os tambores revele o nosso horário. Vai ter vídeo novo toda segunda-feira, como nos primórdios. Toda segunda-feira, 21 horas. Não percam. Toda segunda-feira, 21 horas. Sem exceção, vídeo novo no canal com um modelo novo que a gente está preparando para vocês já há algum tempo. Que a gente já falou um pouquinho nos 2 vídeos anteriores, então não percam. Já ativa o sininho para receber a notificação toda segunda-feira, 21 horas. E a gente está trazendo um monte de conteúdo. Não sejam bandidinhos. Se inscrevam também no canal. Exato. E agora, bora ver qual foi a nossa previsão antes do Brasil estrear na Copa de 22. Nesse vídeo vai ter as nossas análises sobre o grupo do Brasil, inclusive. Não, e detalhe. Às vezes eu olho os vídeos e lembro de umas certas vergonhas. Eu não acredito que eu confiei tanto na seleção de Senegal nessa Copa. Chegou nas oitavas. Eu não acredito que eu confiei tanto em Senegal. Eu falei muito da Dinamarca. A Dinamarca perdeu para a Austrália. A Dinamarca não ganhou da Tunísia. Só passou vergonha. Mas é isso, pessoal. Vamos pro vídeo que, se for pra gente chorar pitanga das coisas que a gente falou nesses vídeos, melhor não falar. Vamos pro vídeo, galera. Copeirinhas e copeirinhos de Toledo, está no ar mais uma edição do Toledo News na Copa. Eu sou o Kelvin Polasso. Eu sou o Pedro Witter. E dessa vez a gente chega para o nosso 5º vídeo sobre os grupos do Mundial, falando sobre o grupo E. E a gente está com o nosso cenário novamente estilizado, né, Pedro? Sim, grupo estilizado, porque nós temos aqui a elite. Como diz o Casimiro, estamos falando de elite. Estamos falando de elite. É umas seleções muito fortes. Temos aqui a camisa da seleção alemã, que camisa preta, muito bonita, quase um terno. Com certeza. E a camiseta do Real Madrid, time espanhol. Time espanhol, que é a outra grande força desse grupo, que tem Alemanha, Espanha, Costa Rica e Japão. Vamos começar falando sobre a Alemanha. Seleção alemã que vem sofrendo muito com desfalques. A gente tem a questão do Timo Werner, que não vai para a Copa. O Toni Kroos, que anunciou a sua aposentadoria da seleção. Então, a gente tem um time muito bom, uma equipe muito forte ali. Você tem o Rudiger na defesa, você tem o Ter Stegen no gol, você tem o Manuel Neuer, você tem agora, recentemente, o Mukoko, que é jogador do Borussia Dortmund, foi uma das grandes surpresas da convocação, o Goretzka. É uma equipe muito forte para o padrão de Copa do Mundo. É aquela seleção que você imagina que tranquilamente pode
beliscar ali uma semifinal ou até uma final. Mas é uma seleção enfraquecida frente ao que a gente já viu dessa seleção alemã, que não conta com talvez o seu camisa 9 ali, apesar que é um jogador até tem certa desconfiança ali fora do cenário alemão, que é o Timo Werner. É um centroavante ele muito contestado, principalmente pela torcida do Chelsea, que ele passou ali algum tempo, teve que voltar para o Leipzig, mas vai ficar fora, assim como o Marco Reus. A Alemanha eu vejo como um dos melhores elencos do Mundial. Você citou alguns nomes, tem também Sané, Musiala, Gnabry, vários ali jogadores de Kimmich. muita qualidade, Kimmich, um dos melhores volantes do mundo. É um time fortíssimo, mas acho que vem num momento ruim. É talvez o pior momento da Alemanha chegando em Copas ali há muito tempo. Acho que talvez 2002 veio muito mal, mas acabou batendo no final. 2006, apesar de jogar em casa, vinha com certa desconfiança e também bateu semifinal. A partir de 2010 já veio sempre com muita força, com muita pompa e foi sempre muito bem, com exceção de 2018, quando cai na fase de grupos. Chega como favorito e cai na fase de grupos. Para esse Mundial, um dos problemas é a falta de entrosamento, ali, não entrosamento do elenco em si, mas a falta de um estilo de jogo já adaptado pelo técnico Hans-Dieter Flick, que é um técnico que está há pouco tempo na seleção. O Joachim Löw ficou até a última Euro, o trabalho já não dava mais os frutos, já estava desgastado. Ele sai, o Flick sai do Bayern e vem para a seleção alemã. O time começa muito bem com o Flick, faz ali uma eliminatória muito boa, mas enfrentando seleções fracas. Quando chega para Nations, quando era esperado um salto dessa equipe, a equipe decepciona, faz jogos ruins. Tem um jogo muito bom contra a Itália, mas é ali apenas aquilo, pontual. Contra a Hungria decepciona, contra a Inglaterra um jogo cheio de altos e baixos. Então uma equipe que ainda precisa se encontrar dentro de campo. Tem ali o fator do Bayern de Munique, ali do ataque, do meio de campo ali com Goretzka e Kimmich tendo esse entrosamento, Sané, Musiala, Gnabry, mas que ainda precisa se encontrar um pouco mais. É uma equipe muito forte? É uma equipe muito forte. Pode chegar muito longe? Pode, quem sabe pode até bater campeã, mas precisa se encontrar dentro do Mundial. Ainda não tem um time totalmente formado. Você tem o Hans Flick, que é ex-treinador do Bayern, e muitos jogadores do Bayern, facilita o processo de adaptação, mas a gente tem que lembrar que se para um clube que está jogando ali competições como Champions, Campeonato Nacional, jogando ali com todo mundo junto, de todos os dias se vendo, tendo dia a dia, né? Tendo o dia a dia, você ter às vezes 6 meses, 1 ano de trabalho é pouco, para uma seleção é ainda pior, porque você só vê esses caras ali de 3 em 3 meses, a gente pode colocar ali, fazer uma divisão das datas Quando FIFA. Você encontra ali 2 semanas, né? 10 dias, é um tempo muito curto. Tem a sorte de que grande parte dos jogadores são de fato do Bayern de Munique, então tem um pouquinho desse entrosamento nativo, mas agrega um pouquinho mais de dificuldade mesmo. Agora vamos falar da Espanha, que é outra força desse grupo. A Espanha é uma equipe, assim, talvez a que tenha o estilo de jogo mais pré-definido entre todas as seleções. Acho que o Brasil, até por ter mais qualidade, tem um estilo de jogo um pouco melhor, porque sobra essa qualidade, tem estrelas ali que podem definir um jogo, estrelas em todas as posições. Mas a Espanha tem um estilo de jogo muito pré-definido, que é um estilo de toque de bola, um estilo de imposição, de marcação alta, mas que falta ali talvez ali um matador, uma grande estrela para criar e para fazer os gols. É uma equipe que, principalmente quando enfrenta um adversário fechado, tem dificuldade. E a Costa Rica e o Japão podem impor isso e dificultar o jogo para a Espanha. Por outro lado, uma seleção como a Alemanha já facilita o jogo para a Espanha. Exatamente. Porque é uma seleção que se abre, uma seleção que ataca, e a Espanha, com a posse de bola, pode ferir o adversário nesse sentido. Como que você enxerga a Espanha para esse Mundial, Pedro? Eu vejo da mesma forma, e até que esse estilo de jogo pré-determinado é muito bacana, principalmente para um time que vem de uma nova safra, de uma nova geração. É um elenco muito jovem. Se a galera já conhece o estilo antecipadamente, é mais fácil de adaptar. Mas, ao mesmo tempo, é um estilo mais previsível para os adversários. Então, assim como a gente brincou da seleção dos Estados Unidos, que é a seleção da próxima Copa, eu digo que a seleção espanhola pode ser a campeã da próxima Copa. Por quê? Você tem um Ferran Torres, que é um jogador bom, mas jovem ainda. Você tem o Ansu Fati, bom jogador, mas jovem ainda.
Você tem uma troca ali de goleiros que De Gea não foi chamado. Você tem um Gerard Piqué que anunciou a aposentadoria. Você tem talvez Sérgio Ramos, que provavelmente não vai também. Então é uma renovação completa. É um meio time. campo, você tem talvez um dos primeiros ciclos completos sem Iniesta ou Xavi. Então é uma Você seleção tem que dois jovens ali de muita qualidade, Gavi e Pedri no meio. você ainda tem um time que está se construindo para uma futura Copa. Então eu coloco que a seleção espanhola está num grupo que é completamente acessível, pode fazer uma campanha ali de quartas, de final, até uma semifinal. Copa do Mundo é muito jogo individual, ou seja, tudo pode acontecer, mas eu vejo a seleção espanhola se preparando para uma futura Copa. Agora vamos para os outros dois times desse grupo. Vamos começar falando primeiro da Costa Rica. Acho que a Costa Rica é um time que também teve uma dificuldade de renovação. É uma equipe que foi muito forte em 2014, chegou às quartas de finais. Em 2018 cai ainda na fase de grupos, mas ainda tinha uma equipe competitiva. E agora, em 2022, ainda está vivendo dos astros lá de 2014. Keylor Navas, Brian Ruiz, Campbell, já estão mais velhos. Então, vem com uma equipe enfraquecida que talvez o setor defensivo ali se fechar para tentar arrancar algum ponto de Alemanha e Espanha, talvez seja essa a prerrogativa da Costa Rica para esse Mundial. A gente pode dizer que a seleção da Costa Rica com todo o respeito que cabe, Keylor Navas mais 10. É um time que depende muito do seu goleiro ter dias iluminados, dias inspirados. A gente sabe da capacidade do Keylor Navas, mas a gente sabe também do poderio ofensivo dos adversários. No caso, Alemanha, Espanha e até a seleção japonesa, que vem numa geração bem ruim, se comparado com as últimas. Mas não é um time bobinho, um time que vai ser saco de pancada do grupo. Então, para mim, a Costa Rica é a seleção mais fraca do grupo, mas pode ali beliscar uns pontos e dar aquela bagunçada no grupo, apesar de você não ser um time tão bom assim. Ele vai ter que se retrancar ali, criar um sistema defensivo mais forte para tentar buscar os pontos necessários para brigar por uma vaga ali, quem sabe. Mas agora falando do Japão. Você comentou ali que não é uma geração tão talentosa, acho que realmente não é. É uma seleção que já foi melhor em outros momentos, que já teve outras referências, como Nakamura, Nakata, Kagawa, Honda. Não tem esses nomes em si, se você for ver, ele tem um Kamada no Eintracht Frankfurt, tem ali alguns nomes mais veteranos que dão uma sustentação, uma experiência para esse time. O Kubo sendo construído para o Kubo ainda é um cara que está se preparando, que, igual você falou, se construindo para o futuro, mas é um time que talvez nunca foi tão bom taticamente. O Brasil enfrentou o Japão no meio do ano e teve muita dificuldade, porque foi uma equipe que se defendeu muito bem, que deu dificuldades para o Brasil teve a bola, mas teve dificuldades para criar, tanto que foi 1-0 apenas, e foi uma equipe que quando teve a bola ali se comportou bem. Não atacou o Brasil, não agrediu, teve poucas chances, mas foi uma equipe que conseguiu segurar a bola ali, ter uma posse de bola, para não sofrer tanto contra o Brasil. É até uma questão cultural, se a gente analisar da cultura japonesa e do futebol japonês, de ser um futebol muito tático, muito... a palavra do treinador é lei, e talvez isso, quando você está enfrentando uma Alemanha, uma Espanha, é um fator positivo, porque você consegue travar o jogo, mas ao mesmo tempo negativo, porque você não consegue muitas vezes ser criativo ou ter uma peça que desequilibra o jogo. A seleção japonesa não tem aquele cara que é o driblador, que numa jogada ofensiva que tá sozinho, ele vai lá e vai driblar 3 e vai finalizar. Você não tem aquela peça que a seleção espanhola tem. Um Ansu Fati, que a gente sabe que não tá nos seus melhores dias, é um moleque que ainda tá crescendo, mas se deixar o cara sozinho, ele pode decidir um jogo. A seleção espanhola, a seleção alemã, a gente tem um Sané, tem um Gnabry, tem um Musiala. Caras que podem decidir em 2, 3 lances. Até a questão da Costa Rica, a gente tem, no caso, o camisa 10 da seleção da Costa Rica, que é o Brian Ruiz. Você tem um cara que não vem bem, de fato, não vem jogando o seu melhor, mas sabe muito bem bater falta, por exemplo. Uma falta bem batida é um jogo decidido. Pode decidir um jogo. Então, é uma questão aí que o Japão tem que se atentar. E é a falta de malícia. Exatamente. Porque em 2018 fez um jogo incrível nas oitavas de finais contra a Bélgica. Abriu 2-0, a Bélgica, que era um melhor time, se impôs e conseguiu empatar o jogo. Mas o Japão estava levando o confronto para a prorrogação.
aí quis atacar a Bélgica, quis pressionar num escanteio no final, acabou tomando um contra-ataque e tomando gol, quando ela deveria contra-atacar. Então Exatamente. falta ainda um pouco de malícia, talvez isso complique também para o Japão, mas taticamente tem evoluído. Mas Pedro, quem passa nesse grupo? Para mim, é um grupo sem surpresas. Alemanha e Espanha são as de que de fato vão passar. A ordem, eu acredito que a seleção alemã passará em primeiro do grupo e a Espanha será a pedra do sapato de alguém, sendo a segunda do grupo. Então, eu vejo dessa forma e se for alguém para surpreender ali, eu acho mais provável de que a seleção costarriquenha surpreenda do que a seleção japonesa. Apesar do time falar, o time japonês é um time que sabe se defender bem, mas Copa do Mundo é um campeonato onde são tão poucos jogos que você precisa vencer. Você precisa ser ofensivo, você precisa criar. Então eu acho que a Costa Rica pode ter mais momentos iluminados ali do que própria seleção japonesa. Então, para mim, até seria essa a ordem do grupo. Alemanha sendo a primeira, Espanha em segundo, Costa Rica em terceiro e Japão ali sendo o quarto do grupo. Pedro, eu vou numa linha parecida com a sua, só com uma diferença apenas. A Alemanha, para mim, passa em primeiro, acho que é a equipe mais talentosa desse grupo. Tem ali condições de se encontrar dentro do Mundial e fazer uma grande Copa do Mundo. Por todas essas qualidades, tem um grande técnico, tem muitos jogadores de qualidade que já se conhecem. Então falta se acertar ali como time para ir bem no Mundial. Espanha em segundo lugar, uma equipe, como a gente já falou, muito forte, tem um estilo muito bem definido e tem bons jogadores ali, uma juventude que já pode fazer algo bonito nesse Mundial. Para mim, a terceira força é o Japão. Acho que é uma equipe mais estruturada e que vem num melhor momento do que a Costa Rica, menos envelhecida. É uma equipe que, para mim, pode dificultar. Como eu falei ali do jogo contra o Brasil, incomodou o Brasil, que é uma equipe muito forte. Acho que Espanha e Alemanha estão no nível abaixo do Brasil. Por isso, o Japão pode até incomodar essas duas. A Costa Rica vejo como a quarta força do grupo. Pode incomodar também uma Alemanha e uma Espanha que tem os seus percalços, tem os seus altos e baixos, são equipes ainda irregulares, mas vejo que o Japão como a terceira força do grupo. E Pedro, esse foi o vídeo. A gente volta em breve para falar aí do grupo F da Copa do Mundo. Nos vemos em breve, galera. Até mais. Até mais. Fui! Copeirinhos e copeirinhas do Toledo News. Pedro Vitor por aqui. Kelvin Palácio aqui de novo. Vamos falar do grupo F. Grupo F, né, Pedro? A gente já falou ali dos outros grupos, até o grupo E, e hoje a gente vem para falar do grupo F novamente com o nosso cenário estilizado, como de costume nesses vídeos dos grupos. Do lado esquerdo temos a camisa quadriculada, que lembra uma certa seleção deste grupo. A gente poderia ter aqui trazido uma toalha de mesa, mas lembramos que Tá temos igual. essa camisa do Palmeiras aqui quadriculada, então relembra a seleção da Croácia, uma das forças aí do grupo F. Temos também a camisa do Real Madrid. Por que Real Madrid, Pedro? Porque temos o Real Madrid, na verdade, ele é o grupo que manda em geral. Temos Luka Modric neste time. Da Croácia temos Eden Hazard. Thibaut Courtois, temos ali vários jogadores no Real Madrid, jogadores na Croácia, jogadores do Real Madrid que atuam na Croácia, que atuam na Bélgica, então que compõem esse grupo também, a grande geração belga. A grande geração belga. E a gente pode até dizer que a galera do Real Madrid consegue fazer um churras ali no Catar. É tudo perto, consegue fazer reunião da firma ali. metade do time foi tudo pra Copa, então é a reunião da firma. E a gente tem que prestar bastante atenção nesse grupo também, porque é dele que vai sair, provavelmente, alguém que vai enfrentar o Brasil nos próximos tempos. Pode sair ali um adversário do Brasil, talvez numa fase de quartas de finais, algo assim. Então, é um grupo pra gente começar a ficar de olho já no início da Copa. Olho vivo nessa galera. Então vamos começar, Kelvin, falando um pouquinho da seleção belga. Vamos falar primeiro as 4 seleções do grupo. A gente só citou Croácia e Bélgica, mas o grupo ainda tem Marrocos e Canadá. Desculpa a gloriosa população canadense e marroquina, porque esse grupo tá muito desnivelado. A gente já foi direto. Vamos começar falando da Croácia ou da Bélgica? Vamos começar pela seleção croata, vai. Gostei da ideia, vamos lá. Croácia, atual vice-campeão mundial. Será que a Croácia pode repetir o feito em 2022 e chegar na final de novo, quem sabe brigar pelo título? A Croácia que ela tem
uma peculiaridade. Era uma antiga união ali da Iugoslávia, fazia parte da Iugoslávia. Na década de 90 teve todo aquele conflito histórico e passou a ser um país. Disputa a primeira Copa em 98 e bate terceiro lugar. Volta para o Mundial em 2002, cai na fase de grupos. 2006 também cai na fase de grupos. 2010 nem vai. 2014 fase de grupos. 2018 final. Então, ou ela cai na fase de grupos, ou ela bate semifinal. É forte as emoções, amigos. Ou ela vai muito mal, ou ela vai muito bem. Vamos ver se nessa Copa ela vai manter esse mesmo esquema das anteriores. Mas, assim, é uma seleção que se fortaleceu de 2018 para cá. Tem um trabalho mais consistente do técnico Zlatko Dalic. Ele chegou pouco antes da Copa de 18, então agora ele conseguiu fazer todo o ciclo, conseguiu criar um estilo de jogo mais próprio ali no time. E tem bons nomes aparecendo. Tem o Modric jogando muito bem nessa que vai ser a sua última Copa. A gente tem outros nomes surgindo ali, como o Bruno Petkovic, Orzic, jogadores que estão muito bem no Dinamo Zagreb. Tem outros nomes que continuam bem, como Kramaric, Perisic, Brozovic, Kovacic, que cresceu muito ali no Chelsea, saiu do Real Madrid e conseguiu ter uma sequência maior no Chelsea. Então é um time que chega mais forte. A questão é, estar mais forte significa voltar na final? Acredito que não, porque na última Copa o chaveamento favoreceu muito, pegando Dinamarca, Rússia e Inglaterra. Acredito que agora, mesmo passando, já vai ter um adversário duríssimo nas oitavas, provavelmente a Alemanha ou Espanha, mas é uma seleção forte. É uma seleção que pode ganhar de qualquer seleção do mundo. É uma seleção muito forte. Se a gente pode colocar essa questão da Croácia, imagina se a Croácia vem para o grupo A, por exemplo. Ela teria praticamente caminho livre, até uma eventual Argentina, por exemplo. Então, a Croácia tem um bom time, mas foi um pouquinho azarada, a gente pode colocar. Agora vamos falar de uma seleção assim que causou certos problemas recentes para nós, a tal de Bélgica. Bélgica que eliminou a seleção brasileira no último Mundial. Essa que todo mundo fala, aqui no Brasil a gente até debocha um pouco com a questão da grande geração belga. É que a gente tem que pensar na grande geração belga com os olhares belga, não com os olhares brasileiros. A Bélgica, antes dessa geração, não vinha para uma Copa desde 2002. Essa geração se classificou para 2014, quartas de finais. Para a Bélgica é muito relevante. 2018, terceiro lugar, tirou o Brasil, muito relevante. Eliminou Portugal na Eurocopa, então construiu algo que as últimas gerações não construíram, e que a maioria das gerações não construíram. A Bélgica, antes disso, teve só uma final de Euro e uma semifinal de Copa do Mundo. Essa geração conseguiu fazer isso mais vezes, então uma grande geração, só que uma geração mais envelhecida, principalmente no setor defensivo, né, Pedro? Você tem a primeira questão, que foi a saída do Kompany, que você perdeu muito de uma liderança. E até essa questão que você falou da Bélgica, de ser uma seleção envelhecida, é uma situação totalmente oposta do que a gente está vendo dos Estados Unidos. Estados Unidos, a gente até comentou, é a seleção da próxima Copa. A Bélgica é a seleção desta Copa. Tem que ser agora. Provavelmente... Na próxima você chega com o Hazard já bem envelhecido. O Hazard a gente não sabe se vai estar na próxima Copa. Ele é um cara que já está mal para essa. O De Bruyne já vai estar mais velho. Acredito que ainda esteja no ciclo, mas já vai estar mais velho. A gente não sabe como chega. Provavelmente o auge vai ser nessa Copa. Foi na Copa anterior. Lukaku também já está mais velho. E Vertonghen, Alderweireld, que são os pilares da defesa, eles não têm idade para a próxima Copa. Essa é a última Copa deles. E galera, se for para essa, já estão veteranos. Vertonghen, a gente vê, ele já estava sendo mantido em alto nível e já foi para um time de menor escalão. Vertonghen, se não me falha a memória, ele estava no Benfica, ele acabou indo para um time belga, se não me falha a memória. Agora eu não estou lembrando exatamente qual time, mas o Alderweireld jogou muito tempo no Tottenham. Nessa temporada está no Royal Antwerp, que é um time médio da Bélgica. Sim. Então, a gente vê uma seleção belga que vai apostar todas as fichas nessa Copa. Porque, diferente, a gente tem a visão muito do Brasil, que o Brasil todo ano tem bom jogador. A maioria dos países não é assim. As gerações... São países menores, são países com menos população, então se torna mais difícil. Talvez só a Argentina, a Alemanha e a França consigam ter o grau de geração de jogador igual a gente tem no Brasil. Falando agora de duas seleções que têm destaques nas laterais.
Vamos começar pelo Canadá, que é a grande Exatamente. novidade desse Mundial. O Canadá fez uma eliminatória incrível, foi muito superior a México e Estados Unidos, e chega ali como uma incógnita para esse Mundial. A gente não sabe como vai ser o Canadá no Mundial. Se jogar igual jogou na CONCACAF, pode complicar até para a Croácia e para a Bélgica. Mas a gente não sabe se esses jogadores vão sentir um Mundial. É o primeiro Mundial de todos eles. Há muito tempo o Canadá não jogava uma Copa do Mundo. Então, é uma situação diferente para eles. A gente não sabe também de que forma o Canadá vai se portar na Copa. Vai atacar a Bélgica e a Croácia? Vai jogar esperando? É uma equipe que joga melhor quando constrói o jogo, quando propõe o jogo. Mas vai poder fazer isso contra a Bélgica e a Croácia? Como vai se portar? Como vai ser a melhor maneira de competir contra essas seleções? Então, acho que uma seleção que é um pouco uma incógnita, como você falou, tem esse destaque no lateral esquerdo, que é o Alphonso Davies. Você pode falar até um pouco mais sobre isso, Pedro. O Alphonso Davies é um jogador que a gente pode brincar um pouco igual o Alaba, foi muito tempo na seleção austríaca. É um jogador que é lateral, zagueiro, meio e atacante. Tipo, por ser o grande nome da seleção, pela questão técnica, é uma tendência dos técnicos aproximar ele muito mais do gol. Ter ele como um meia, até um meia armador, ou um meia mais pelo lado, aproveitando a habilidade lateral de ir e voltar. Então, o Davies é um jogador que é muito completo, hoje é muito importante para o Bayern de Munique, e para mim a seleção é construída ao entorno dele. Veremos se os outros protagonistas irão aparecer. Isso é um ponto. Tem alguns bons nomes ali, o Jonathan David do Lille, tem o Stephen Eustáquio que está bem no Porto, alguns nomes ali que Atiba Hudson, alguns nomes bons ali, mas vamos ver como vai ser a Copa desses jogadores, Cavallini, são bons nomes, mas não com toda essa projeção que tem o dele. Igual a gente brincava muito da seleção egípcia na última Copa, de falar que é a seleção do Salah. É basicamente a seleção do Alphonso Davies. Olhando um pouquinho o Marrocos, a gente tem uma seleção que tem uma particularidade similar, que é ter o Achraf Hakimi, que é o grande nome, mas a seleção marroquina não é tão fraquinha assim, tem muitos bons nomes. Alguns bons nomes, o goleiro Bono do Sevilha, tem ali o Munir El Haddad, que já despontou ali por Barcelona, Valência, um jogador que joga na ponta nesse time, tem o Enesiri, centroavante do Sevilha, tem ali bons jogadores e que podem dar liga nesse Mundial e incomodar a Croácia e Bélgica. É um bom time, um time para ficar de olho. Talvez seja a segunda força das africanas. A gente brincou muito que Senegal era a primeira, Marrocos talvez seja a segunda. Um nome que a gente não falou é o Ziyech, que ficou fora da Copa Africana e agora voltou. Houve uma mudança de treinador, ele voltou. E é um jogador muito importante para essa seleção. A gente vê o que ele agrega do time do Chelsea. Desculpa aí, Palmeiras. E o Marrocos tem uma peculiaridade. Samuel Eto'o, ex-grande jogador, ex-Barcelona, ex-Inter, ex-Chelsea, camaronês, já jogou ali as Copas de 2002, 2010 e, se não me engano, 2014. Ele hoje é presidente, já se aposentou e é presidente da Confederação Camaronesa de Futebol. E ele falou que a final vai ser Camarões e Marrocos. Eu gostaria de ter o otimismo do senhor Samuel Eto'o. Imagina você chegar na balada com o otimismo do Eto'o. Gente, vai ser demais. O cara sai rei do camarote, bicho. Não tem noção. O mais louco é que, tipo, você falar da sua seleção ali tudo bem, mas ele ainda ousou falar, afinal é contra o Marrocos. Então, muita loucura ali, pro meu ver, pro Samuel Eto'o. E ele ainda conseguiu quebrar o negócio, porque os camaronenses falaram assim, e cadê Camarões? Já que é pra iludir, diz que nós não conseguimos uma vaga extra na Copa, que vão abrir mais vaga do nada. Então, menino Kelvin, a pergunta que não quer calar, desse grupo, quem passa, quem é o primeiro e quem é o segundo? Eu vou numa linha ali, acho que parecida com a maioria dos analistas, vou com Bélgica em primeiro, Croácia em segundo. Acho que o Marrocos, ali dependendo, pode beliscar ali algum pontinho, talvez brigar por essa vaga. Mas acredito ainda na Bélgica, ela tem jogadores como De Bruyne e Lukaku, principalmente, podem decidir qualquer jogo. Então, uma seleção que é difícil de ser batida, então um time muito bom para mim fica em primeiro lugar. A Croácia segue com uma equipe muito competitiva, uma equipe forte, principalmente no meio campo, ali com Brozovic, Kovacic, Modric. Então, uma seleção que vai brigar com a Bélgica pelo primeiro lugar. Não acho que seja favas contadas, Bélgica em primeiro e pronto, acabou.
Acho que a Croácia pode brigar por isso sim. Então, Bélgica em primeiro, Croácia em segundo. E você, Pedrão? Eu vou na mesma linha, acredito que seja a Bélgica e Croácia, mas deixando muito claro que o jogo entre as duas seleções é o jogo decisivo, é o jogo que vai definir, e até um jogo que vai dizer muito sobre o que vai ser a Copa. Se a gente vê uma Bélgica que sofrer muito contra a Croácia, talvez não vá tão longe. Se a Croácia, a mesma coisa, sofrer muito contra a Bélgica, talvez isso indique que quando pegue uma eventual Alemanha, uma eventual Espanha, um eventual Brasil, vai ser muito difícil passar. Então, É importante dizer que as equipes sempre brigando para passar em primeiro, para pegar um adversário não tão forte nas oitavas e ter um caminho mais duro só a partir das quartas, nesse grupo, provavelmente, até a primeira colocada vai ter vida duríssima se Espanha e Alemanha confirmarem o favoritismo no grupo E. Então, se passar em primeiro, vai ter vida dura de qualquer forma. se passar em primeiro, o bicho pega. Se ficar em segundo, o bicho come. Se ficar em primeiro, a churrasqueira. Se ficar em segundo, é lareira. Ou seja, vai pegar fogo de Vai qualquer ser um jeito. confronto duríssimo de qualquer forma. Então, é interessante para ver o nível das duas equipes, ele se confronta entre Croácia e Bélgica. Um teste já para as oitavas. Isso aí. Então, pessoal, ficamos por aqui nessa análise do grupo. E vamos ficar de olho, porque o próximo vídeo é muito interessante, O senhores. vídeo vai ser demais. Então, fiquem com a gente. Até mais, galera. Até mais, galera. Fui! Copeirinhos e copeirinhas de Toledo, está no ar mais uma edição do Toledo News na Copa. Eu sou o Kelvin Polasso. Eu sou o Pedro Vitor. E hoje a gente continua com a nossa série de vídeos sobre os grupos da Copa do Mundo e falando do grupo G, o grupo do Brasil, já no clima do Hexa, porque dessa vez ele vem, né, Pedrão? Agora ele vem bem, amigos de Toledo. Vamos Bem, amigos do Toledo News. Vamos trazer este Hexa com o Richarlison. Richarlison, mais um R ali pro Brasil, quem sabe trazer o Hexa nessa Copa do Mundo. E o nosso cenário mais uma vez estilizado e agora com clubes brasileiros, Atlético Paranaense, Internacional E Palmeiras. e Palmeiras. Estamos fazendo aquela Genkidama. Quem assistiu Dragon Ball lembra dessa que todo mundo tava jogando força, o Goku acabar e jogando aquela bola de energia. É a mesma lógica. Vamos ajudar com a Genkidama também, Então, Pedro. ó, Pedro, vamos ajudar com a Genkidama para a seleção. Ó, você vê, é atleticanos, coxa brancas e paranistas unidos, gremistas e colorados, palmeirenses e são paulinos, corintianos e santistas. Todo mundo unido a Genkidama, em um só objetivo, fazendo a Genkidama para a seleção brasileira ganhar esse Mundial. O poderoso Hexa. O Hexa vai vir garotada. Então, grupo G, Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. Um grupo parecido com o da Copa 2018, apenas trocou Camarões, entrou no lugar da Costa Rica ali no grupo do Brasil. Um grupo interessante ali, já difícil para o Brasil, mas o que dá para falar desse grupo, Pedro? Esse grupo dá pra gente perceber que é um grupo que até certo ponto o Brasil conhece bem, né? E são de seleções europeias. Então, grande parte dos jogadores jogam muito contra esses atletas, Esses adversários. Tem esses adversários ali como algo rotineiro. A seleção brasileira a gente já comentou bastante da seleção nos últimos vídeos, mas a gente percebe, até o termômetro da seleção, é ver o público estando empolgado, talvez, de ver a melhor seleção possível. Você tem ali uma divergência, Pedro ou Gabigol, divergências pequenas, mas todo mundo fala, é a melhor seleção. O assunto da lista foi o reserva da lateral direita, foi o quarto zagueiro, foram assim, coisas muito pontuais, um meia reserva, o último atacante reserva, então foram coisas muito pontuais. O Tite chamou a lista que a maioria entende como os melhores jogadores para essa seleção. Teve ali uma comoção com o Gabigol, talvez, mas também seria um jogador reserva para entrar no segundo tempo em alguma eventualidade. Então, uma equipe muito sólida, de muita qualidade, com muitos jogadores voando. Então, o Brasil chega muito forte para esse Mundial. Talvez as últimas vezes que o Brasil foi campeão, a gente tinha muita desconfiança em cima da seleção. 2002, ok, veio de um vice-campeonato de 98, então tava a galera empolgada, mas 2002 ainda tinha uma certa... A seleção quase não se classificou para a Copa, se classifica na última rodada, passou ali Luxemburgo, Candinho, Leão, Filipão, 4 técnicos no ciclo, então foi um ciclo muito conturbado e a seleção saiu desacreditada. 94 você tem a questão de que o Romário acaba carregando um jogo nas costas e também se classifica na última rodada com essa atuação do Romário. Então, as seleções que chegaram mal. Em 2006 a gente já chega num oba-oba e a equipe não vai tão bem.
Agora não chega num oba-oba, chega assim num clima mais tranquilo, mas com a seleção como a grande favorita, até há muitos europeus falando isso. Com bastante confiança acima de tudo, né? E com um estilo de jogo muito pré-determinado, uma defesa sólida, um ataque que cria muito, uma equipe que impõe o seu jogo. Então, uma equipe muito difícil de ser batida. Talvez ela não seja brilhante todos os jogos, não. Pode ser que ela faça um jogo ali mais feio, um jogo não tão bom, um jogo com menos criatividade, mas sempre um jogo muito competitivo. É aquela história, não encanta tanto igual outras seleções, mas joga tão bem quanto. É aquela história, né? Pô, a gente já teve Ronaldinho, Ronaldo, Pelé. É meio difícil a gente ter uns caras que surpreendam a gente, mas aí a né? gente ainda tem um elenco fantástico ali. Marquinhos, Thiago Silva, Alisson, Ederson, Neymar, Bruno Guimarães, Paquetá, Vinícius Júnior, Rodrigo, Antony. É muita gente de qualidade, Galera muita brilhante gente nas suas funções, né? brilhante nas suas funções e muita gente em boa fase nos seus clubes, o que ajuda muito numa competição que tem um cenário diferente, que são ali 29 dias. Você tem que estar bem nesses 29 dias. E essa equipe chega bem. Nós vamos falar um pouco dos nossos adversários nessa primeira fase, começando pelo adversário da estreia, né, Pedro? A Sérvia. O que esperar da Sérvia? A Sérvia, vamos dizer, até o que eu brincou no último vídeo da questão das seleções iugoslavas, a gente vê que a Croácia foi a seleção que deu muito certo. A Sérvia já tem histórico um pouquinho mais complicado. A seleção da Sérvia é um time meio roleta russa em Copas do Mundo. Às vezes faz, igual foi aquela Sérvia e Montenegro, Copa de 2006, contra a Argentina, que foi Tomou 6-0. um Primeiro gol verdadeiro do Messi atropelo, em o primeiro Copas. gol do Messi em Copas. Depois, nas últimas Copas, conseguiu até um desempenho bacana, mas é uma seleção longe do seu brilhantismo. A questão da Sérvia, especificamente contra o Brasil, é que o jeito de jogar da seleção é aquela seleção que joga completamente fechadinho, vai impor muitas dificuldades para que o Brasil atravesse. Mas, para mim, tecnicamente, é uma das mais fracas do grupo ali, talvez junto de Camarões. Eu já vejo um pouco diferente. Acho que a Sérvia vem muito mais forte do que o time de 2018. Que ali claramente a Suíça tinha um pouco mais de força. Só que no confronto entre elas foi um jogo duríssimo, foi um 2-1 ali para a Suíça com um gol no final. Agora já é uma seleção que tem nomes muito mais consolidados, principalmente os dois jogadores de frente que estão em ótima fase, que são Vlahovic e Mitrovic. Mitrovic muito bem na Premier League. Os dois têm ali algumas questões físicas, não sabemos como vão chegar até a Copa, mas alguns nomes muito bem. Tadic, do Ajax, há muito tempo jogando muito bem no Ajax. O Kostic jogou muito bem no Frankfurt, foi o melhor jogador da última Europa League no título do Frankfurt e chegou bem na Juventus, um jogador que ali na ponta esquerda ou numa ala esquerda, até numa lateral esquerda, pode ser um jogador que incomode muito. Então é uma equipe forte e é uma equipe que vai se defender realmente contra o Brasil, como você falou, Pedro. Só que tem uma situação um pouco diferente de outras seleções. É uma seleção que quando ela tiver a bola, ela vai procurar tocar a bola. Até porque é uma geração, a escola sérvia é a escola iugoslava. A Sérvia é quem pegou para si todo o histórico da Iugoslávia. Tem as principais cidades que eram da antiga Iugoslávia, tem a capital da antiga Iugoslávia, a Sérvia é como se fosse a antiga Iugoslávia com menos países, né? Igual o soviético, igual a Rússia Para a União Soviética. Então, é uma escola assim que até imita um pouco a escola brasileira, uma escola de toque de bola, que gosta de um futebol mais envolvente, lógico que não contra o Brasil, eles vão se precaver, obviamente, como a gente já falou aqui, vão se defender, mas quando eles tiverem a bola, eles não vão se livrar como outras seleções, principalmente aqui na América do Sul, que são os nossos maiores enfrentamentos, costumam fazer, tentar se livrar da bola num chutão, ou o Brasil vai recuperar já a bola muito facilmente, ou eles vão tentar uma bola longa. Eles podem tentar isso, ou o Brasil impor o chutão para eles. Mas se eles tiverem oportunidade, eles vão vão buscar esse toque de bola também. Então, uma equipe que pode dificultar de certa forma tem uma bola aérea muito forte. Jogadores muito altos, muito fortes. Já tinha isso em 2018, o Brasil teve dificuldades. E agora acentuado ainda mais com Mitrovic, Vlahovic e outros nomes de qualidade. Uma boa seleção para ficar de olho. Vai brigar ali pela segunda vaga com a Suíça. Agora, Suíça, Pedro. Para mim, por que a Suíça é a segunda seleção do grupo?
Porque eu vejo a seleção, vou dizer assim, é um termo, o estado da arte. A seleção suíça talvez é a melhor montagem de seleção suíça que a gente viu nos últimos anos. A gente tem o goleiro, o Sommer, Tem uma que questãozinha física aí que a gente não sabe como vai chegar, mas é um baita goleiro. se o Mönchengladbach tem tantos resultados recentes, é por causa que o Sommer fechou o gol Um lindamente goleiraço, um dos no último. melhores do mundo, mesmo não atuando num time tão relevante. A gente tem ali no meio campo com o Chaka e Shaqiri, Chaka jogando muito no Arsenal. e até o pessoal brinca que é o Xavi Iniesta. Suíços ali, uma versão diferente. Porque é um meio campo que apesar dos dois não jogarem juntos, mas os dois têm um entrosamento de É, já jogarem são muitos anos nos os tempos de dois juntos ali seleção. na seleção, então tem um entrosamento legal. É um time muito bacana da Suíça, porque eles estão do melhor entrosamento possível. E é um time que, quando consegue se encaixar, eu acho que o Brasil vai ser um jogo muito travado, mas quando ele pegar ali a Sérvia, aí os caras já vão dar uma ousada. Eles precisam dessa vitória para pensar em uma oitava de final. Eu com... E contra Camarões, eu vejo ali que eles também vão dominar o jogo, tendo dois meias muito criativos. Eles têm, vamos dizer, uma grande facilidade. Então, esses são os principais destaques que eu vejo da seleção suíça. E é uma equipe que parte numa linha parecida com a da Sérvia no seguinte quesito. Tem um setor defensivo muito forte, então se precisar enfrentar o Brasil ou alguma outra seleção de mais qualidade, vai saber se defender, explorar um contra-ataque, uma jogada de velocidade. Mas é uma equipe que também tem qualidade para propor o jogo, principalmente no toque de bola, e para desafogar um pouco o seu setor defensivo, para não ficar tomando pressão o tempo todo. Fez isso na Eurocopa, impôs muita dificuldade para a França, eliminou a França nos pênaltis, foi perder para a Espanha só nos pênaltis também. Então é uma equipe muito forte, que sabe jogar ofensivamente, também sabe jogar defensivamente. Então tem saídas para determinados tipos de jogo. E agora vamos falar da última equipe desse grupo, que é Camarões. Talvez o elo mais fraco. Seleção camaronesa, se ainda tivéssemos Samuel Eto'o nesse time, a galera das antigas seria um time brabo, seria um time A geração muito é uma digesto. geração bem mais fraca do que outras, como a seleção da Copa de 90, ali com Roger Milá e outros nomes que bateu quartas de finais, do que a seleção ali em 2002, 2010, que teve outros nomes de mais qualidade, encabeçada por Samuel Eto'o, tinha Song, outros jogadores ali de qualidade. É uma geração que tem nomes mais ali periféricos, tipo Toke Kambi do Arsenal não, do Lyon, alguns nomes ali como o Abubakar, que jogou um tempo no Porto, Choupo-Moting, que está bem no Bayern, mas não tem assim um grande jogador como já teve Samuel Eto'o, por Até se exemplo. você for analisar, o Choupo-Moting não é um jogador velho, é um jogador relativamente ali que consegue pensar numa próxima Copa do Mundo. Então eu vejo a seleção camaronesa fazendo ainda aqueles experimentos. Olha, se os outros dois bobearem, pode passar com o Brasil. Mas eu acho que a missão para Camarões é uma missão um pouco mais complicada. Até a gente vê dentro do contexto das seleções africanas. A Copa Africana de Nações, Camarões Chegou na jogou. semifinal jogando em casa, não conseguiu bater nem em final, mesmo jogando dentro de casa. Vamos falar o português bem claro. A seleção foi meio que empurrada pela torcida. A Sim, torcida, faltou. aquele pressão do torcedor foi o que mais levou a seleção camaronesa longe do que o próprio futebol tão vistoso. Então, se não foi tão bem no seu cenário local, tem jogadores ali que estão ainda maturando, eu acredito que Camarões chegaria forte para 2026. 22 ainda é Um cedo. alento para Camarões, o que pode ajudar, não digo nem numa briga por classificação, mas numa eventual busca de um ponto ali, uma vitória, é que o estilo de jogo da seleção camaronesa favorece nos jogos contra Sérvia e Suíça. Porque Sérvia e Suíça contra Camarões vão propor o jogo, vão tentar a vitória, até porque é fundamental para que elas se classifiquem que vençam Camarões. Então vão tentar fazer o jogo ser a dona da partida. Para Camarões é mais fácil jogar no contragolpe. Tem jogadores de velocidade, gosta dessa bola longa para o centroavante e tudo mais. Então, são jogos que facilitam para a característica da seleção camaronesa. Então, pode ser um alento. Contra o Brasil, é um jogo que eles podem explorar essa característica? Podem, mas aí a diferença técnica é absurda e podem numa dessa fazer um gol e só que tomar 4, igual foi em 2014.
na primeira fase também. Exatamente. Camarões, ele tem a posição aqueles time que vai. Todo mundo sabe que tem dificuldades técnicas gritantes, mas se a galera bobear, pode conseguir. É aquele time que vai, sabe que cada chance de bola alçada, cada jogada ofensiva, Bola esticada, essa bola mais longa. de cada duas, uma você tem que marcar gol. O aproveitamento tem que ser muito alto para você pensar, porque um jogo que demanda muito menos entrega física, porque quem propõe o jogo precisa estar mais junto, precisa estar mais tocando a bola ali, mas também é um jogo de muita precisão. Então, vai exigir que Choupo-Moting seja incrivelmente preciso nas suas jogadas, precisa que o time como um todo aproveite as raras chances que vai ter, e vai ser nos 3 jogos. Então, diferente do Brasil, onde o Brasil vai ter talvez 20 chances por jogo e precisa, sei lá, botar 2, 3 no gol e tá feito o resultado, Camarões vai chegar a jogos que o Camarões vai ter 2, 3 finalizações no jogo e vai precisar ser muito preciso. Se nessas 3 finalizações marcar 2, leva o jogo, provavelmente. Talvez arrancar um bom resultado ali na estreia contra a Suíça. Teve essa sorte de enfrentar o Brasil só na última rodada. Pode ser ruim porque pode perder já para a Sérvia e Suíça e chegar contra o Brasil já eliminado. Mas de não enfrentar o Brasil, que a gente imagina que seja uma derrota certa para eles, sim, de tentar fazer alguma coisa nos 2 primeiros jogos. Primeiro contra a Suíça e depois contra a Sérvia, e tentar nesse confronto fazer a sua zebra ali e tentar se classificar, quem sabe. A seleção camaronesa gosta de jogar muito do erro do adversário. Então, você ter um adversário pressionado, um adversário que nós precisamos vencer, nós precisamos fazer o resultado, e é meio que um consenso que Camarões é a seleção mais fraca do grupo, meio que cria nessa galera do tipo, precisamos ganhar o jogo, e às vezes nessa que a ansiedade prega algumas peças que podem ser, talvez o fator psicológico é algo positivo para Camarões. Aquela história, nós sabemos que nós não estamos como favoritos, então vamos ser ousadinhos, vamos tentar atacar, quem sabe. Vai que vocês bobeiam, mas passamos de fase. Então... Mas aí, Pedrão, vamos ao que interessa. Quem passa nesse grupo, quem passa em primeiro, quem passa em segundo, quem pode surpreender, quem não vai fazer nada. Então vamos nós. Para mim, evidentemente, o Brasil passa em primeiro. Segundo do grupo, eu sei que o vai na Sérvia, mas eu vou dar Suíça. Para mim, a Suíça será a segunda do grupo. Eu vejo Sérvia em terceiro e Camarões em quarto. Apesar de a gente brincar aqui das chances de Camarões, eu acho que as chances são muito limitadas e depende de jogo perfeito. Depende de uma dose extra de sorte, uma dose extra de... Ela tem que fazer no mínimo 2 jogos ali perfeitos para se classificar, então se torna mais difícil. A situação da Suíça e da Sérvia, imaginando que eles vençam Camarões, se torna um pouco mais fácil porque eles têm que fazer um jogo perfeito ali que é no confronto direto. É fazer aquele jogo. O resto já era o que era esperado para elas fazerem. Agora a gente espera que Camarões vai fazer 0 pontos e o Brasil vai fazer 9. O restante ali... Agora de Camarões tem que fazer o inimaginável ou o surpreendente 2 vezes, então se torna bem mais difícil. Então por isso Camarões a gente deixa um pouco para trás. E você não fuja da raia, senhor. Não vou fugir, vou... Quem que vai? Diferentemente de você, Brasil em primeiro, acho que ele é um ponto... Ufa, achei que você ia falar Camarões primeiro. Não serei tão ousado quanto Samuel Eto'o, que falou que Camarões é para a final contra o Marrocos. Acho um pouco improvável essa final. Otimista, vamos dizer. Foi um pouco otimista demais. Mas Brasil em primeiro, acho que é a seleção mais forte do grupo, a seleção mais forte do Mundial. Chega muito bem e deve passar em primeiro lugar nesse grupo. Suíça e Sérvia podem impor ali alguma dificuldade? Podem, mas Brasil em primeiro lugar do grupo. Vou para o segundo lugar com a Sérvia, aí, diferentemente da sua posição que optou pela Suíça, e do que foi na última Copa, quando a Suíça passou em segundo. Eu vou de Sérvia nesse caso. Acho que é uma seleção que cresceu durante esse ciclo. A Suíça teve uma dificuldade que foi a saída do técnico Vladimir Petkovic após a Euro. O Yakin, que participou das últimas gerações, participou já de Copas recentes pela seleção suíça, assumiu e ainda não conseguiu ter um encaixe tão bom quanto tinha o time do Vladimir Petkovic. Então acho que a Sérvia passa em segundo, com a Suíça em terceiro, e Camarões como esse elo mais fraco realmente do grupo. E tem uma questão ainda no jogo Sérvia e Suíça. Vamos imaginar que não tenhamos zebra. Sérvia e Suíça vençam
Camarões e percam os seus jogos para o Brasil. Chegam à última rodada ali com 3 pontos. Alguém vai ter vantagem do empate por questão de saldo. Vitória com mais gols contra Camarões ou derrota por menos gols contra o Brasil. E é um confronto de uma grande rivalidade. Porque a Suíça é um país muito miscigenado. Tem cidadãos de vários locais do mundo, de origem de várias localidades do mundo. E a Sérvia tem uma briga ali histórica pela questão da Iugoslávia. É um país que tem uma briga muito grande com a Albânia, e tem muitos jogadores na seleção suíça que são de origem albanesa. O Xhaka é um jogador que tem o irmão dele, que tem o mesmo sobrenome, Xhaka, que joga pela seleção albanesa. Então, tem ali uma briga muito ferrenha. Tem jogadores com descendência do Kosovo, e o Kosovo joga eliminatórias para Euro, eliminatórias para a Copa do Mundo na Europa, mas não é considerado um país pela Sérvia. Então tem uma briga muito grande ali. Agora você E explicou esse por que jogo... eu tô dizendo que a Suíça vai passar. Vamos entrar no meio dos caras. Então ali é uma briga ferrenha. Então vai ser mais do que um jogo, amigos. Vai ser mais do que um jogo. Então quase uma guerra ali nesse confronto entre Suíça e Sérvia na briga por essa segunda vaga. E vai ser legal de acompanhar. Brasil e Camarões ali vai ser um jogo mais tranquilo, provavelmente o Brasil já classificado, Camarões já eliminado, mas Suíça e Sérvia é um jogo para todo mundo ficar de olho. Mas galera, esse foi o nosso vídeo sobre o Grupo G, o Grupo do Brasil, já entrando aí no clima de seleção brasileira, no clima do Hexa. Esperamos que a seleção demonstre realmente o que está prometendo e seja muito competitiva nessa Copa, né, Pedro? Vai Brasil, meu povo. Então, Fechamos esse capítulo. Até breve. Até mais. Copeirinhos e copeirinhas do Toledo News. É o último vídeo dos grupos. Grupo H, estou com ele. Kelvin Polasso. Pedro Vidor por aqui. E já estamos com a nossa mesa estilizada. Como de costume, né, Pedro? Aqui na nossa série de vídeos aqui sobre os grupos, estilizamos o nosso cenário. E camisa do Real Madrid, que lembra aí um certo português, o melhor, ele que fez história com a camisa do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Portugal, faz parte aí do grupo H. E a outra camisa você conhece melhor, né, Pedro? Pode explicar pra gente? Meu povo. Atlético e Real Madrid também tem um jogador uruguaio nessa convocação. Real Madrid tem Fede Valverde e o Atlético tem Agustín Canóbio, o He-Man da Shopee. Então, vamos lá falar do grupo H do Mundial, o último grupo aí. A gente, como de costume, iniciamos pelo começo e terminamos, terminamos pelo final. Eu ficaria assustado se a gente terminasse também. Terminar com o grupo D não ficaria legal. Acabou, Mas vamos lá, menino Kelvin. Seleção portuguesa, o que você tem para falar deste glorioso time lusitano? Antes, citando as 4 seleções do grupo: Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul. Agora, Portugal. Não dá spoiler, jovem. Brincadeira, pessoal. É as 4 seleções mesmo do grupo. Mas falando dos portugueses. Os portugueses. Então, Portugal chega com talvez a sua melhor geração das últimas Copas e talvez de sua história. Mas ainda o time, vamos dizer assim, não deu aquela liga. Tem um técnico ali que tem um receio de fazer com que essa seleção jogue tudo que possa. É um time que tem valores muito bons do meio para frente, já começando pelas laterais ofensivos de qualidade, Nuno Mendes, Rafael Guerreiro, João Cancelo, que para muitos hoje é o melhor lateral do mundo, atua nas duas laterais, até como meia. Você tem ali um meio campo com o Bernardo Silva, com Bruno Fernandes, você tem na frente Rafael Leão, Cristiano Ronaldo, João Félix, então são nomes de muita qualidade. Mas o treinador ele prefere um estilo mais defensivo, e é uma equipe muito burocrática, que às vezes peca por esse excesso de precaução. É uma equipe que muitas vezes joga com o freio de mão puxado, então a gente ainda não viu o melhor que essa geração pode entregar, muito por conta do técnico Fernando Santos, que é muito respeitado em Portugal, porque lá em 2016, com um elenco um pouco mais fraco, trouxe uma ideia mais defensiva e ganhou a Eurocopa, depois uma Nations League. Mas agora ele não dá o que o elenco pode entregar. Mas analisando essa questão ainda de Portugal, você acha que a seleção portuguesa, principalmente o técnico Fernando Santos, vai ter uma postura essa Copa do Mundo, mantendo o conservadorismo dele de vamos fechar o time, vamos jogar por uma bola, mesmo tendo um bom time para fazer isso?
Ou você até imagina uma possibilidade de mudança, principalmente nos jogos mais travados do grupo? A gente olha um grupo que é muito de jogos emperrados, de jogos burocráticos, que é Gana, que é uma seleção também bem burocrática, o Uruguai, que é conhecido Uruguai, por... pelo sistema defensivo. E a seleção sul-coreana, que, ao que tudo indica, a gente acha que não vai chegar jogando com 5 atacantes para cima É, de Portugal. acredito que até pelo a Coreia e Gana não vão tentar propor o jogo contra Portugal. Uruguai talvez, mas também acredito que não. Portugal vai propor o jogo na fase de grupos, acho que vai ter um estilo um pouco mais ofensivo nas primeiras partidas, mas a partir do momento que passar para a segunda fase, se classificar, dependendo do adversário, talvez passando em primeiro pegando Sérvia ou Suíça, ainda acredito que seja a equipe que vá propor o jogo. Mas a partir das quartas de finais, passando, pegando um Brasil, uma Argentina, uma França, uma Alemanha, eu vejo já Portugal mudando o estilo, jogando mais retraída, buscando os contra-ataques, dando a prioridade do jogo pro adversário, sendo mais uma coadjuvante na partida, tentando jogar por uma bola mais esporádica. Eu optaria de uma forma diferente. Acho que Portugal tem talento para ser mais ofensiva, mesmo contra as principais seleções do mundo. Falando um pouquinho agora da seleção uruguaia, que é conhecida por ser uma seleção burocrática, por fazer um jogo mais travado, um jogo mais perrado, um jogo mais físico. Eu, pelo menos, noto que é uma das seleções uruguaias com os melhores valores individuais em muito tempo. A gente lembra daquela seleção lá de Álvaro Recoba, Forlan, o Cavani ali em começo de carreira, Luis Soares já jogando bem ali, época do Liverpool, época O Ajax do ainda lá em Ajax, ainda com o 2010. Barcelona, futuramente, mas o que você vê dessa seleção uruguaia, tendo como ponto inicial o ano lá de 2010, onde foi a última grande campanha uruguaia? Você vê um crescimento dessa seleção e comentar um pouquinho do que você está achando desse time aí como um todo. Acho que Uruguai, perdão, teve gerações muito boas a partir ali da Copa 2010. Foi uma Copa onde a seleção chegou desacreditada porque não tinha participado em 2006, em 2010 ali ninguém via o Uruguai como uma seleção tão forte. Bateu semifinal com o Forlan como o melhor jogador da Copa, Soares aparecendo bem, Cavani e outros nomes ali. Depois até ganhou a Copa América em 2011. E aos poucos essa geração ela foi trocando, foram entrando alguns nomes pontuais, saindo alguns nomes pontuais, os mais velhos. A equipe faz uma Copa interessante em 2014, elimina Itália e Inglaterra, cai nas oitavas para a Colômbia. Em 18 faz uma Copa ainda melhor, batendo quartas de finais, tirando Portugal nas oitavas, com uma vitória de 2-1 com 2 gols do Cavani. Mas o trabalho do Tabárez, que estava na seleção desde 2010, ele passou por um momento terrível nesse ciclo. A equipe caiu muito de produção. Você viu em todo esse tempo do Tabárez e dessa geração equipes muito aguerridas, muito fortes defensivamente, mas que conseguiam ter uma consistência ofensiva muito interessante. Isso se perdeu durante esse ciclo e por isso a federação optou por uma decisão que era difícil, que era a ruptura do trabalho do Tabárez, e trouxeram Diego Alonso, que começou muito bem, e a equipe se classificou para a Copa do Mundo. Nos amistosos desse ano teve ali alguns resultados não tão bons. Acho que é uma equipe que ainda está entendendo o trabalho do treinador, mas que melhorou bastante em relação à maior parte do ciclo. É uma equipe com muitos valores individuais, ali você falou, e principalmente agora no meio-campo. A gente sempre teve defesa e ataque, ali, bons zagueiros, um outro bom lateral e ótimos atacantes. Hoje a gente tem bons meias. Bentancur vivendo uma ótima fase no Tottenham. O Valverde, que hoje é titular absoluto do Real Madrid e considerado um dos melhores meio-campistas do mundo. Tem outros nomes ali como Arrascaeta, Dela Cruz, que vem muito bem há muito tempo na América do Sul. Então, o meio-campo se fortaleceu também e a equipe continua forte defensivamente e no ataque. Então, é uma equipe que pode crescer durante esse Mundial. Então, até essa questão da seleção uruguaia é que é um time, talvez um dos mais equilibrados que a gente viu. Talvez a palavra seja um time que é bom em quase todas as posições. Até citando goleiros, a gente brincou. Ah, que eu falei o Muslera. Falou, o Muslera é bom, mas ele nem vai ser o titular. O titular provavelmente será o Rocher, que é o goleiro do Nacional do Uruguai. Então você vai ter uma bandeira, que é o Muslera, como reserva. E um ótimo goleiro também. Você vê o nível muito alto. Falando da rival da seleção uruguaia, uma seleção que não tem boas memórias
da seleção uruguaia e tem uma certa polêmica que eu quero que você explique para a galera. Seleção ganesa. Então, Gana é uma seleção assim que tem uma rivalidade muito grande com o Uruguai. Isso porque Copa do Mundo de 2010. O que aconteceu em 2010? As duas equipes se enfrentaram na fase de quartas de finais. O jogo estava empatado por 1-1, foi para a prorrogação, o empate persistia até os últimos minutos, quando o Gana estava prestes a fazer o gol que lhe daria a vitória e a classificação para a semifinal. Luizito Soares evita o gol de Gana com um tapa, evita ali com a mão, é expulso, tem um pênalti do Asamoah Gyan, ele chuta no travessão, puta, vai para os pênaltis e o Uruguai se classifica. Aquilo foi muito mal visto pela seleção ganesa, pelos africanos como um todo, pelo seguinte: nunca uma equipe africana chegou a uma semifinal de Copa do Mundo. Aquele momento foi o mais próximo disso. E ainda na única Copa disputada em toda a história no continente africano. Então eles viram aquilo até como uma atitude antidesportiva, como algo que ia contra o espírito esportivo e o espírito do futebol. Então eles estão com esse rancor, eles têm essa mágoa de 2010 e tratam a partida contra o Uruguai como muito importante. Vai ser na última rodada e mesmo que Gana já esteja eliminada, eles vão vir com muita vontade, com muita intensidade para esse jogo por conta de toda essa história envolvendo lá 2010, essa rivalidade com o Uruguai, principalmente com o Luizito Soares. A gente brinca muito falando de seleção uruguaia, dizendo que quando você joga contra o Uruguai, você tem que ir com caneleira extra. Eu acho que é o caso dos uruguaios entrarem com caneleira extra. Feitiço voltando contra o feiticeiro dessa vez. Exatamente. Os ganeses não vão vir tranquilinho. Mas a questão até de Gana que você falou é a questão técnica. É um time que vai, é um time muito aguerrido, é um time que vai com um jogo propositivo até em alguns momentos, mas a gente viu até aquela Copa Africana de Nações. Não jogou tão bem, é um time que é muito aquém daquela seleção ganesa que encantou o mundo lá em 2010. Então, a gente vê um time que está se reconstruindo ainda, tem alguns bons nomes, mas ainda está muito longe de ser aquela seleção de grande destaque. Talvez os grandes jogadores a gente pode colocar o Partey, ali do Arsenal no meio campo, e o Iñaki Williams, que é o reforço recente da Só que é um cara seleção. que ainda não está inserido no contexto. Ele tem pouquíssimos jogos com a seleção ganesa. Ele poderia ter optado por jogar pela Espanha, mas como os pais dele são ganeses, ele optou por jogar por Gana. Mas ainda não está entrosado com o elenco, ainda não conhece todo o sistema da seleção, então a gente não sabe como vai ser a atuação dele, se ele vai chegar e já vai funcionar nesse time. E tem outros bons nomes ali, como os irmãos Ayew, Jordan e André Ayew, mas que em outras Copas eles viveram o auge técnico deles. Então agora tem um deles que está jogando até no futebol árabe. Então a gente já vê que Gana perdeu um pouco dessa força, desse ímpeto que teve, principalmente em 2006 e 2010. Mas Pedro, vamos falar da última seleção desse grupo, que é a Coreia do Sul. A seleção que é sempre regida por 3 letras. Ou era o Psy do Gangnam Style, ou era o BTS, que é o mais atual, e agora é Som. Som. 3 letras também. Você vê, é trocadilho da hora aqui no momento. Mas o atacante do Tottenham é o principal jogador dessa seleção. E eu me arrisco a dizer que é um grande maestro desse time. A gente tem uma situação até que lembra um pouquinho a questão da seleção canadense, que a gente falou um pouquinho sobre a importância do Davis dentro do futebol canadense. A gente vê a Coreia do Sul e tem uma situação, eu me arrisco a dizer, ainda mais determinante o futebol do Som. E a gente vê que até o jogador vem de uma lesão, a gente não sabe em que nível ele vai estar para essa Copa do Mundo, mas é um jogador muito vital para qualquer pretensão aí da seleção sul-coreana dentro dessa Copa. É uma som dependência, não que isso seja ruim, porque é um jogador excepcional. Pode mas... ir aceitando. Mas assim, é uma dificuldade que a seleção encontrar parceiros para esse jogador. Tem ali um outro bom nome, o Ijo, que é um centroavante interessante. Você tem ali o Kim, que é um zagueiro que vem muito bem no Napoli. Mas assim, não tem grandes nomes para compor esse elenco junto com o Som. Então, acaba sendo uma incógnita para esse Mundial. Uma seleção onde a gente não sabe se ela vai tentar explorar um lado mais ofensivo, um lado de mais velocidade contra as equipes mais fortes do grupo, ou se ela vai tentar se fechar para explorar mais contra-ataques. A gente viu no amistoso em junho contra o Brasil, eles tentaram atacar o Brasil, tomaram 5-1. Será que essa é a melhor forma de enfrentar uma seleção mais forte? Será que não teria sido
melhor fazer como o Japão fez, se defender melhor, jogar esperando e acabou perdendo da mesma forma, mas perdeu de 1-0. Então, tem que ver como que vai estar essa questão da competitividade da seleção coreana e como eles vão conseguir encontrar esse estilo de jogo e também para beneficiar o bom futebol do Son, para reforçar esse bom futebol em favor da seleção. Até pela questão da pressão. Quando você joga num time muito defensivo e você tem um jogador que é referência, por exemplo, aquele time que é de briga, é o time ruim que tem um grande centroavante, por exemplo. As jogadas são todas alçadas para o centroavante. Quando um time consegue marcar esse jogador, o ataque fica praticamente neutralizado. E é o mesmo caso da seleção sul-coreana. As jogadas procuram o Son, naturalmente. Sempre as tabelas, as jogadas estão sempre sendo direcionadas para que ele, ou deu passe, ele conclua a jogada. Então, a seleção sul-coreana tem uma grande dificuldade. Não é tão defensiva. Se jogar fechadinho ali, consegue até ser competitiva dentro do grupo. A questão é na hora de atacar. Porque se você marcar o seu principal jogador e os outros não aparecerem em momentos de protagonismo, às vezes até para tirar a pressão das costas do craque da seleção, isso começa a se complicar ali para pensando em grupo. Quem sofreu muito com isso foi Portugal. Na época que o Cristiano Ronaldo era ele e mais 10. Hoje você tem um Bruno Fernandes, hoje você tem outros bons... Tem vários nomes para agregar. Isso é como no Brasil, alguns falam, uma Neymar dependência. Não, isso não existe. Isso a gente tem Rafinha, a gente tem Antony, tem Rodrigo, tem Vinícius Júnior, Paquetá, vários nomes ali e mais o Neymar. Então tem vários nomes que podem decidir uma partida, mais o Neymar. Diferente do que acontece na Coreia do Sul, né? Ele é craque, o Neymar é craque, mas não é um único jogador que pode decidir o jogo. Agora é que são elas, meninas. Chegou o grande momento. Quem passa desse grupo? Então, eu vou na linha mais óbvia ali. Apesar dos pontos que eu citei de Portugal, ainda uma equipe ali que não demonstra tudo que pode, não demonstra todo o futebol que poderia, eu vou de Portugal como primeira colocada do grupo e Uruguai em segundo. Gana e Coreia do Sul também não são seleções confiáveis, mas acho que elas podem incomodar Portugal e Uruguai por esses problemas de Portugal e Uruguai que eu citei. Mas, de todo modo, Portugal em primeiro, Uruguai em segundo nesse grupo. E para você, Pedrão? Eu vou na mesma linha e até vou ser um pouco mais ousado que o Kelvin. Eu vou ficar muito surpreso se Gana e a seleção sul-coreana pontuarem além do jogo entre as duas. Se conseguir beliscar ponto de Portugal e de Uruguai. Não é que eu acho, por exemplo, a seleção portuguesa e a seleção uruguaia tem um grande momento. Não é o caso. A seleção portuguesa está sofrendo o mesmo problema da França, daquelas questões internas ali, gerando algum problema. A gente viu que o Cristiano Ronaldo no treino dessa semana partindo briga. Apaziguando ali um lance entre o Cancelo e o João Félix. Tem a questão dele com o United, ali, que pode respingar também na seleção. A seleção uruguaia também ainda está se acertando com o Diego Alonso, mas a questão de Gana e Coreia do Sul, elas estão num nível muito, mas muito aquém do que a gente até já viu dessas próprias seleções. Então, para eles conseguirem peitar ali ou Portugal ou o Uruguai, vai ter que escalar uma baita de uma montanha aí. Vão ter que surpreender, né, Pedro? Isso aí. Então, pessoal, fechamos por aqui nosso expediente de análise de grupos. O nosso último vídeo aí dessa análise dos grupos. Espero que vocês tenham gostado. E agora já é clima de Copa do Mundo, já está para iniciar. Estamos aí nos últimos detalhes para começar o Mundial, o maior espetáculo do futebol mundial. Já estamos com aquela musiquinha 5-8 foi Pelé, já decorado. Já tem tudo na mente, o clima já é de Copa do Mundo. E a cobertura vai ser intensa aqui no Toledo News na Copa. A gente vai se ver em breve. Vamos se ver muito aí durante a Copa do Mundo, galera. Fiquem ligados que o próximo vídeo é as curiosidades do Mundial. Depois é só jogo. Só Copa do Mundo, é só jogo. Até mais, galera.